Subseção 5ª. Do processo legislativo. Artigo 63. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emenda à Constituição. Inciso 2º. Lei complementar. Inciso 3º. Lei ordinária. Inciso 4º. Lei delegada, ou. Inciso 5º. Resolução. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis. Artigo 64. A Constituição pode ser emendada por proposta. Inciso 1º. De, no mínimo, 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 2º. Do governador do Estado, ou. Inciso 3º. De, no mínimo, 100 câmaras municipais, manifestada pela maioria de cada uma delas. Parágrafo 1º. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de que trata este artigo. Parágrafo 2º. A Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o Estado estiver sob intervenção federal. Parágrafo 3º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. A emenda à Constituição, com o respectivo número de ordem, será promulgada pela mesa da Assembleia. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Artigo 65. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal da Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Consideram-se lei complementar, entre outras matérias previstas nesta Constituição. Inciso 1º. O Código de Finanças Públicas e o Código Tributário. Inciso 2º. A Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Inciso 3º. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis, o Estatuto dos Militares e as leis que instituírem os respectivos regimes de previdência. Inciso 4º. As leis orgânicas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Artigo 66. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta Constituição. Inciso 1º. Da mesa da Assembleia. Alínea A. O regimento interno da Assembleia Legislativa. Alínea B. O subsídio do deputado estadual, observado o disposto nos artigos 27, parágrafo 2º, 150, caput, inciso 2º, e 153, caput, inciso 3º, e parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Alínea C. Os subsídios do governador, do vice-governador e do secretário de Estado, observado o disposto nos artigos 150, caput, inciso 2º, e 153, caput, inciso 3º, e parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Alínea D. A organização da Secretaria da Assembleia Legislativa, seu funcionamento e sua polícia, a criação,
a transformação ou a extinção de cargo, emprego e função e o regime jurídico de seus servidores. A linha E. A criação de entidade da administração indireta da Assembleia Legislativa. A linha F. A autorização para o governador ausentar-se do Estado, e o vice-governador, do país, quando a ausência exceder 15 dias. A linha G. A mudança temporária da sede da Assembleia Legislativa. A linha H. A remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. Inciso 2º. Do Tribunal de Contas, por seu presidente, a criação e a extinção de cargo e função públicos e a fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos servidores da sua secretaria, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 3º. Do Governador do Estado. A linha A. A fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A linha B. A criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A linha C. O regime de previdência dos militares, o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos o provimento de cargo e estabilidade. A linha D. O quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do Estado. A linha E. A criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta. A linha F. A organização da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos demais órgãos da administração pública, respeitada a competência normativa da União. A linha G. Os planos plurianuais. A linha H. As diretrizes orçamentárias. A linha I. Os orçamentos anuais. Inciso 4º. Do Tribunal de Justiça, por seu presidente. A linha A. A criação e organização de juízo inferior e de vara judiciária, a criação e a extinção de cargo e função públicos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. A linha B. A criação, a transformação ou a extinção de cargo e função públicos de sua secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. A linha C. A organização e a divisão judiciárias e suas alterações. Parágrafo 1º. A iniciativa de que tratam as alíneas A, D, I, F e G do inciso 1º do caput será formalizada por meio de projeto de resolução. Parágrafo 2º. Ao Procurador-Geral de Justiça facultada, além do disposto no artigo 125, a iniciativa de projeto sobre a criação, a transformação e a extinção de cargo e função públicos do Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 24 e 32 desta Constituição. Artigo 67. Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei,
subscrito por, no mínimo, 10.000 eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo 1º. Das assinaturas, no máximo 25% poderão ser de eleitores alistados na capital do Estado. Parágrafo 2º. Suprimido. Artigo 68. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa do governador do Estado, ressalvada a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 160, inciso 3º. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos tribunais e do Ministério Público. Artigo 69. O governador do Estado poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se a Assembleia Legislativa não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo estabelecido no parágrafo 1º não corre em período de recesso da Assembleia Legislativa nem se aplica a projeto que dependa de quórum especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código e a projeto relativo a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual ou crédito adicional. Artigo 70. A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, será enviada ao governador do Estado, que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento. Inciso 1º. Se aquecer, sancioná-la, ou. Inciso 2º. Se considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do governador do Estado, decorrido o prazo, importa a sanção. Parágrafo 2º. A sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Parágrafo 3º. O governador do Estado publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Assembleia Legislativa. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. A Assembleia Legislativa, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao governador do Estado para promulgação. Parágrafo 7º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até votação final, ressalvada a matéria de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 8º. Se, nos casos dos parágrafos 1º e 6º, a lei não for, dentro de 48 horas, promulgada pelo governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa a promulgará, e, se não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 71. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa por proposta da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Artigo 72. As leis delegadas serão elaboradas pelo governador do Estado, por solicitação à Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. Não podem constituir objeto de delegação os atos de competência privativa da Assembleia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar e à legislação sobre. Inciso 1º.
organização do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem assim a carreira e a remuneração dos servidores de suas secretarias. Inciso 2º. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2º. A delegação ao governador do Estado terá forma de resolução da Assembleia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia Legislativa, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda.